Jesus falou aquelas palavras, mandou aquelas cartas. Por quê? Porque ele queria alertar. Ele tanto amava aquelas igrejas, tanto amava aquelas pessoas, que ele viu algo errado, ele viu algo incorreto, ele viu as pessoas indo para uma direção que não era aquilo que ele estava indicando. E por isso, por causa do grande amor que ele sentia, ele escreveu as cartas. E eu queria ler com vocês hoje Apocalipse 3, versículo 1 ao 3. Vai colocar aí na tela, você pode me acompanhar aí pela tela. A palavra diz assim: carta à igreja de Sardes. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Essa carta, ela foi enviada à igreja de Sardes. E ela começa relatando aqui que a igreja de Sardes era uma igreja que tinha muita fama de estar vivo, porém estar morta. A primeira vez que eu li isso, o meu coração se dilacerou, porque eu imaginei Jesus Cristo falando isso para mim. Falando isso para mim, você aparenta estar vivo, mas lá no fundo você está morto. A igreja de Sardes era uma igreja da época grande, era uma igreja rica, era uma igreja que ela era a capital do reino rico naquela época. Era uma igreja que ela tinha muros muito grandes, ela tinha uma boa defesa. Era uma cidade muito bem desenvolvida. E eu acredito aqui pela palavra, que está no versículo 2, que está escrito assim: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Ou seja, acorde, desperta, fica ligado. Por quê? Porque você precisa fortalecer ainda o que resta, pois as suas obras não estão num padrão, não estão de acordo com aquilo que o Pai aceita. Era uma igreja, por esses relatos, que ela era grande, ela fez muita coisa. Eu acredito que era a igreja mais viva daquela época. Eu acredito que os membros lá, eles faziam muitas obras, eles cuidavam de muitas pessoas. Era uma igreja que tinha um louvor arrebatador. Era uma igreja relevante, era uma igreja que ia fora das 4 paredes. Os membros daquela igreja, acredito eu, que não eram membros que vinham e só participavam de culto, mas eles traziam a vida da igreja para o seu dia a dia. Eles amavam as pessoas, eles discipulavam as pessoas, eles cuidavam das pessoas. Eles iam muito além, eles proclamavam o evangelho. Como nós cantamos aqui, eles glorificavam o Deus deles, o nosso Deus. Porém, a palavra vem e ela nos demonstra que aquela igreja parou no tempo. Ela vivia agora de fama. Ela vivia daquilo que ela fez, do passado, daquilo que ela construiu. Mas hoje em dia ela não avançava. Ela estava numa plataforma onde ela foi construída para estar lá, mas parou e ela vivia apenas de fama. E no terceiro versículo a palavra diz aqui: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão
e você não saberá a hora que virei contra você. Quando eu cheguei nesse versículo, eu perguntei, por que Jesus utilizou essa figura, né? Do ladrão, que virá como ladrão. E aí eu fui estudar um pouquinho. E aí eu entendi, na história de Sardes, que aquela igreja, ela tinha tanto uma autoconfiança, porque era uma igreja grande, era uma igreja segura, né? Que ela achou que nunca poderia ser invadida. E aí eu descobri na história que aquela igreja, ela já tinha sido invadida por 2 vezes. Por 2 vezes exércitos escalaram à noite o grande muro e invadiram Sardes e dominaram Sardes. Por 2 vezes. Então aqui Jesus usa esse mesmo exemplo. Imagino eu que ele falou, peraí, se essa igreja ela vive da fama, ela vive do passado, ela vive do que ela era, eu vou lembrar ela também o que aconteceu lá atrás. Que por 2 vezes, por ela se achar que estava tudo bem, que estava caminhando, que estava tudo tranquilo e seguro, 2 vezes ela foi dominada. E se vocês não ficarem atentos, eu virei também como um ladrão. E aí eu sei que essa palavra, esta carta, ela foi direcionada para o anjo da igreja. Ela foi direcionada para algo corporativo, para a igreja como um todo. Porém, eu queria que você agora, nesta manhã, pudesse entender essa palavra e trazer para você. Trazer para o pessoal. Porque a palavra diz que nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja. E quando eu comecei a ler estes mesmos versículos, trazendo para mim, eu comecei a olhar e falar, Jesus dizendo para mim, você aparenta estar vivo, mas você está morto. Eu comecei a ficar constrangido, e eu comecei a pensar um pouco na minha vida. Pensar um pouco no que eu estou fazendo, nas coisas que eu estou construindo, aquilo que realmente eu sou. E eu comecei a orar e eu comecei a falar para Deus assim, Pai, mediante esta palavra de confronto, porque eu quero viver a Tua palavra. Eu decidi seguir Jesus. Eu decidi viver de verdade. Eu não quero aparentar algo que eu não seja. Vocês estão comigo? Faz sentido para você? Quantos aqui querem viver algo real? Querem viver algo real? E eu falei, Senhor, existem algumas perguntas. Eu queria ouvir perguntas do Senhor para o meu coração.